todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago dois exemplos de questões dissertativas que poderão cair nas provas de professor para o concurso de Tapecerica da Serra. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas e ative o sininho para quando houver novos vídeos o YouTube sempre te notificar. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso de Tapecerica da Serra, eu tenho duas apostilas que são para os cargos de professor de desenvolvimento infantil PDI e o professor P2, que é o professor de pré-escola. É uma apostila de conhecimentos específicos, legislação e dissertativa, e o outro português, matemática e informática, cada um custa R$ 15, é em PDF digital, mando por e-mail para o WhatsApp, forma de pagamento Pix ou depósito bancário, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone e WhatsApp para contato, para a compra das apostilas, beleza? E dos outros cargos eu não tenho. Mas, por exemplo, a apostila de português, matemática e informática serve para todos os cargos, até mesmo para os de nível médio. E de conhecimentos específicos, se você, por exemplo, é o P3, que é professor fundamental, alguns autores não vai ter, daí você vê se vale a pena para você, compara aí as bibliografias, certo? E eu não vou fazer também porque eu não tenho muita demanda do P3 e a bibliografia tá extensa aí. E a prova tá chegando, inclusive, só lembrando, se você ainda não fez a inscrição para o concurso de Tapecerica da Serra é até segunda-feira, dia 13 de fevereiro, certo? Então não se esqueça. Agora vamos lá para as questões dissertativas. Trouxe aqui dois exemplos. O primeiro, ele vai servir para todos os cargos de professor, que é um tema assim universal, que é sobre a questão da inclusão, né? Principalmente aí do AE, né, do atendimento educacional especializado, né, para os estudantes com deficiência. E o outro ele é mais específico para a educação infantil. Lembrando que, né, na minha apostila tem a parte dissertativas, então aqui tem as orientações do edital. Aqui vocês ignorem, porque aumentou aqui o número de correções de todos os cargos de professores, né? Daí depois, aqui tem algumas dicas de como estruturar a redação. Mas aqui, por exemplo, que tem a quantidade de linhas, eu não sei a quantidade de linhas. Eu tentei ao longo da semana achar provas da Avança que tivesse dissertativas, eu não achei. Então, eu não tem nada no edital falando quantas linhas mínimo, máximo vai ter. São 4 dissertativas, então eu não sei. Como são 4 dissertativas, eu acredito que seja 20 linhas cada. Eu não acredito que eles coloquem 30 linhas, que daí é muita coisa, né? Mas aqui você tem que saber, né? Que a sua dissertativa ela tem que ter uma estrutura de introdução, então você vai fazer um ligamento com a comanda, com a pergunta, né? E você vai colocar de cara o que é aquilo, o que é para fazer. O desenvolvimento você vai dar detalhes do como isso tem que ser feito. E a conclusão é a última parte, né? Você vai retomar a temática lá da introdução e, se for o caso, propor um encerramento, uma sugestão para o problema enfrentado que esteja ali na comanda, certo? Ou se não for um problema, você só fecha com o seu argumento aí final, certo? E também tem outras dicas aqui de algumas palavras que você deve evitar, porque assim, essa dissertativa ela não é um tema livre. Essas dissertativas, conforme está lá no edital, o tema será ou as atribuições do professor de Tapecerica da Serra, que você encontra no próprio edital, e também os conhecimentos específicos, os autores e legislação, certo? Então, por exemplo, algumas coisas que você deve evitar nas suas dissertativas, falar, o professor vai ensinar, o professor transmite conhecimento, não, o professor sempre vai ser o mediador, vai proporcionar atividades para a construção do conhecimento, o aluno aprenderá, o aluno se apropriará do conhecimento, vai construir junto com o professor. Provas, de vez de colocar prova, nota, não, avaliações diagnósticas, avaliações de múltiplas maneiras, observação, registro, valorizar o erro, porque a partir do erro que a gente faz a avaliação,
Quando se fala de aluno de inclusão, não é só aluno com deficiência, todos devem ser incluídos, portanto, diversidades, etnias, culturas, questões sociais, econômicas, então todos têm que ser incluídos, certo? Até mesmo, entre aspas, né, os ditos normais, vamos dizer assim, que ninguém é normal, gente, cada um é diferente, né? Cada um tem aí suas necessidades, suas particularidades. E aqui na educação infantil, né, é importante, né, algumas palavras-chaves, assim, que é bom você utilizar nas suas dissertativas, o eixo, né, do trabalho da educação infantil, que está na própria PNCC, nas diretrizes, né, que é curriculares da educação infantil, que é o eixo brincadeira e interações, papel do professor mediador, propor atividades de desafio, observar, mediar, avaliar, propor novas atividades e ação e reflexão, e principalmente aí o brincar, né? O brincar de livre expressão, entender a comunicação das crianças, múltiplas comunicações, construção de ideias, convívio social, interação, é, enfim, deixar a criança explorar, construir as suas próprias culturas infantis, certo? Agora vamos aqui para o exemplo que eu coloquei. Então vamos lá para a questão de número 1. 1. Durante uma reunião de conselho de classe, um professor se manifestou quanto a um estudante que, segundo ele, não aprende, não sabe nada e não acompanha o trabalho da sala de aula. Alguns mencionam que o fato ocorreu por ser um estudante deficiente. Considerando os apontamentos legais, argumente sobre qual trabalho pedagógico é preciso ser feito para que haja inclusão de fato. Daí a comanda, eu vou até tentar pintar aqui para vocês o que é para fazer essa última parte, né? Esse último parágrafo, que é considerando os apontamentos legais, argumente sobre qual trabalho pedagógico é preciso ser feito para que haja inclusão de fato. Então, aqui ele está pedindo, a partir dos apontamentos legais, então, a partir da legislação, que está nos seus conhecimentos específicos, da sua bibliografia, argumentar um trabalho pedagógico que poderá ser feito para ter uma inclusão de fato. Daí eu comecei a introdução, eu também falei sobre a postura desse professor que diz que o aluno não aprende nada por ser deficiente. Então vamos lá. A postura dos professores está equivocada. Lógico que tá, né? Não é porque ele é deficiente que ele não sabe nada. Se a criança, o estudante não está aprendendo, o problema está aí no professor, que não está conseguindo ver as suas necessidades de aprendizagem, né? Então, a postura dos professores está equivocada, considerando que a deficiência é constitutiva da diversidade humana. Então, uma característica humana, no caso biológica, né? E que é possível aprender todos os conhecimentos curriculares, desde que sejam garantidos os apoios necessários e previstas ações no projeto pedagógico. Ou você poderia colocar aqui projeto político-pedagógico, mas dá na mesma, tá? Então, eu já coloquei aqui o que seria o trabalho pedagógico para a inclusão de fato, que que todos devem aprender os conhecimentos curriculares e que isso deve ser, suas necessidades devem ser garantidas e previstas sempre no projeto político-pedagógico, no projeto pedagógico. Daí um desenvolvimento. Dessa maneira, é preciso construir práticas individuais e coletivas para conhecer as necessidades e planejar boas respostas para a quebra de barreiras. Quando a gente fala de crianças com deficiência, a gente fala na quebra de barreiras, seja atitudinais, comunicativas ou arquitetônicas, né? Atitudinais, quebra de preconceito, até mesmo a superproteção, de comunicação, por exemplo, a criança, o estudante é cego, então precisa ali do braille. A criança é surda, daí entra a Libra, certo? A criança tem baixa visão, então eu preciso fazer letra ampliada. E também arquitetônica, questão de rampa, mobiliário, certo? Daí continuando, sejam elas de comunicação, né? Acessibilidade ou atitude, de acordo com a deficiência do estudante. Então, cada deficiência tem uma barreira, né, específica e a gente vai quebrando elas. E na minha conclusão, eu coloquei, portanto, a escola inclusiva se faz pela articulação dos professores,
da gestão e comunidade, apontando o seu percurso no projeto político-pedagógico. Então, isso sempre tem que estar apontado no projeto político-pedagógico, é algo conjunto, então não é individual do professor, tem que envolver toda a comunidade para que, de fato, a escola seja inclusiva. E aqui no meu desenvolvimento, eu coloquei aqui os detalhes de como seria o meu trabalho pedagógico de fato, que vai ser a quebra de barreiras a partir aí das necessidades aí que eu ver dos estudantes com deficiência, certo? E aqui eu não escrevi muito, tranquilo, tá? Porque eu acredito por ser 4 dissertativas, não esteja uma quantidade muito grande de linhas para você escrever. Então, você não pode fazer também um texto enorme, nem você vai ter tempo para isso, porque ainda tem as questões objetivas, né? E vamos aqui para a segunda questão, né, que é mais para a educação infantil. 2. A brincadeira proporciona diversos benefícios, estimulando capacidades como a memória, a atenção e a imaginação. Por isso, é importante ter intencionalidade no uso de cada espaço e material pedagógico para tornar enriquecedoras as experiências e vivências dos pequenos. Daí, aqui em vermelho é o que é para fazer, é o último parágrafo. Cite e descreva 4 possibilidades de atividades organizadas no espaço da educação infantil, que desenvolva a autonomia e o direito ao brinquedo e à brincadeira. Então vamos lá. Eu comecei aqui na minha introdução. Conforme o exposto, é importante você também utilizar, né, conectivos, né? Inclusive na apostila tem alguns exemplos de conectivos que você pode usar na sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos lá. Conforme o exposto, a brincadeira é um dos direitos de aprendizagem de bebês e crianças na educação infantil, pois é a linguagem das infâncias, devendo estar no planejamento das propostas e organização dos espaços pelo educador. Então, a brincadeira não é brincar por brincar. Tem que ter planejamento, tem que ter uma organização dos tempos, espaços e materiais, né? Daí, um desenvolvimento eu coloquei. Sendo assim, a primeira possibilidade de atividade com brinquedos e brincadeiras seria a organização na área externa da escola. Daí a primeira proposta eu coloco, que lembra que são 4 possibilidades de atividades? Então a primeira eu coloquei. Na área externa da escola, um banho de bonecas com água, sabão e bacia. Assunto final, a segunda, né, atividade. A segunda poderia se lavar as roupinhas e estender em varais na altura das crianças. Daí até o meu desenvolvimento eu joguei para outro parágrafo, para não ficar muito longo o parágrafo. Então, você não pode fazer um parágrafo de introdução com 2 linhas, um desenvolvimento com 10 linhas, entendeu? Você tem que ter essa proporção aí de quantidades de linhas nos seus parágrafos, certo? Continuando no próximo parágrafo o desenvolvimento. Também poderiam brincar de comidinha na caixa de areia com panelas e utensílios domésticos reais. Por fim, o cantinho da beleza com chapéus e outros acessórios de cabelo. Com isso, por meio das práticas cotidianas, trabalhando com a autonomia, o cuidado de si, do outro, participação e colaboração. Então, não basta só colocar as atividades que eu vou fazer, eu vou colocar também as minhas intencionalidades, o objetivo delas. O objetivo delas que eu coloquei aqui, trabalhar a questão da prática cotidiana, questão da comidinha, da higiene, do cuidado do si e do outro, e a participação e a colaboração. Daí, na minha conclusão, eu coloquei, portanto, na brincadeira, as crianças recriam e criam suas próprias culturas infantis e desenvolvem-se por meio do lúdico, e precisa estar garantido no planejamento do professor, nos tempos, espaços materiais. Então, aqui eu estou afirmando a importância da brincadeira na educação infantil e que ela tem que ser planejada pelo professor. Lembre-se, sempre a brincadeira tem que ter intencionalidade, planejamento dos tempos, espaços e materiais, certo? Simples, nada muito mirabolante, e já dá para ter uma noção mais ou menos do que pode cair na sua dissertativa, e é importante até a data da prova você aí treinando questões dissertativas, certo? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!